Mil cairão ao teu lado, de Suzy Hasselmund e Milan Schuch. A emocionante história de um soldado e sua família que ousaram viver a sua fé na Alemanha de Hitler. Capítulo 10. Salvo por um anjo. Era primavera novamente e outro inverno rigoroso havia se findado. Fazendo seu melhor para restaurar as forças, o exército alemão penetrou mais e mais em direção ao leste da Rússia. No avanço bárbaro, os soldados deixaram muitos corpos mutilados e todo um país devastado. Ignorando as advertências do tenente Gottschalk, Franz tentava aliviar o sofrimento onde pudesse. Algumas vezes, os próprios camaradas machucados ou os que estavam morrendo precisavam de assistência. Outras vezes, ele ajudava os judeus e ucranianos. Não fazia diferença entre amigo e inimigo, sabendo que Jesus também os teria tratado da mesma forma. Os alemães tomaram centenas de milhares de soldados russos como prisioneiros de guerra. Enquanto Franz observava as tropas da SS arrebanhá-los para campos de segurança máxima, ele sentia-se pesaroso por esses homens surrados e derrotados. Viviam como gado, em um espaço inadequado, mas a sua miséria havia apenas começado. Os alemães não tinham comida suficiente para alimentar o próprio exército, muito menos prisioneiros, e logo os campos tornaram-se redutos de fome. Durante uma estada prolongada em certa área, Franz descobriu que um campo de prisioneiros não ficava muito longe. Apesar disso ser explicitamente proibido, ele visitou o campo à noite. No caminho pensou, tantas coisas são estritamente proibidas atualmente. Não posso deixar isso ditar o meu comportamento. Quando chegou, seu coração cortou ver os homens atrás daquelas cercas de arame farpado levantarem suas mãos esqueléticas para ele em súplica. Depois disso, ele foi falar com seu amigo na cozinha. Willy, ele falou com ênfase, eu tenho um pedido especial. Você deixaria eu pegar a sobra da comida a cada refeição? Willy fitou Franz por um tempo. A essa altura já estava acostumado com os pedidos nada comuns do seu amigo. Então disse, tudo bem, leve o que quiser. Mas não me diga o que você está aprontando agora. 3 vezes ao dia, Franz coletava secretamente as sobras. À noite, ele ia até o campo de prisioneiros, com sacos de cascas de pão e paneladas com vegetais e batatas fervidas. Por vários dias não teve problemas. Então o guarda de plantão o viu e se aproximou. Pare! Quando viu a insígnia com a patente de Franz, teve mais respeito. Qual o seu interesse aqui, cabo? Eu tenho um resto de comida que estou trazendo para os prisioneiros. Desculpe-me, cabo, mas isso é estritamente proibido. Eu sei que é, Franz disse com seriedade. Mas esses homens são humanos como nós. Estão indefesos e dependem da nossa misericórdia. E se você e eu fôssemos feitos prisioneiros de guerra dos russos e estivéssemos famintos como lobos? O guarda estremeceu. Deus nos proteja. Não seríamos gratos se alguém trouxesse comida? O guarda sinalizou com a cabeça. Você está certo, naturalmente. Mas ainda não posso permitir isso. Agora ouça. Franz falou com persuasão. Você é um guarda. O seu dever é patrulhar. Simplesmente caminhe por aquele campo. Lado do campo ali, olha. Enquanto estiver de costas, eu jogarei a comida por sobre a cerca. E quando você voltar, eu não estarei mais aqui. Você não terá me visto, então não será responsável. Fazendo um rápido Heil Hitler, o soldado sensibilizado virou-se sem falar mais nada e continuou a sua patrulha, sabendo muito bem que estava arriscando a sua vida por fazer aquilo. Rapidamente, Franz jogou a comida por cima da cerca. Indo para cima da comida como leões famintos, os prisioneiros devoraram o que conseguiam pegar. O homem pegou uma batata fervida e, na sua ansiedade, agarrou-a tão firme que fez purê entre os dedos. Outros agarraram a sua cintura e lamberam as mãos.
Com pena, Franz observou aquilo antes de ir embora. Havia pouca esperança de sobrevivência. De 750 mil prisioneiros feitos, somente em Kiev, apenas 22 mil retornaram vivos. A guerra estava se arrastando por 4 anos então. Franz estava com saudade da família e achava difícil viver num ambiente tão diferente da sua natureza. Sua maior satisfação era quando tinha a chance de dar estudos bíblicos. Hassel, algum soldado curioso, perguntava: "Por que você é tão cuidadoso para não trabalhar no sábado?" É uma longa história. Venha ao meu alojamento depois do jantar e eu lhe falarei. Isso se espalhou entre os outros soldados e ele teve muitas oportunidades de estudar as verdades bíblicas e profecias com os homens. Era raro haver um soldado na companhia que ainda não tinha ouvido seu testemunho. Muitos dos homens se demonstraram abertos e interessados e receberam uma série de estudos bíblicos completa. Às 8 horas de uma manhã chuvosa de segunda-feira, o sargento Eric e outros oficiais se reuniram no alojamento de Franz para jogar skate, o jogo de cartas favorito dos homens. Franz logo mudou a conversa para as predições de Daniel sobre a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. "Veja", ele disse, e tirou do bolso onde ficava a Bíblia um pequeno cartão postal com a estátua de Daniel e passou para os homens. Abrindo a Bíblia, ele explicou que aqueles eram os últimos dias da história da Terra. Hitler nunca será capaz de unir o mundo sob um governo alemão, ele disse confiantemente, porque isso não está em harmonia com as profecias bíblicas. O próximo evento será a pedra que destruirá a estátua e que marcará o fim do mundo. Então Deus estabelecerá o seu reino. Fascinados, os homens ouviram, fazendo muitas perguntas. Franz sempre parecia ter a resposta certa. Por fim, alguém olhou para o relógio. "É meio-dia. Estivemos aqui conversando por 4 horas. Teremos que nos apressar se quisermos comer alguma coisa." Os homens, entusiasmados, compartilharam com os outros o que haviam acabado de ouvir. Não demorou muito para que as notícias chegassem ao capitão Michaels e que havia substituído Brent 2 anos antes. Ele não demorou 1 segundo para mandar Franz para o alojamento à 1 da tarde. "Hassel", havia algo diferente na sua voz. Apesar de normalmente ter bom relacionamento com Franz, dessa vez ele estava claramente indignado. "É verdade que você conversou com meus oficiais por 4 horas sobre o fim do mundo?" "Sim, senhor." "Como ousa falar essas coisas?" "Senhor? Você sabe muito bem que Hitler está estabelecendo o terceiro Reich. Este império durará 1000 anos." Franz permaneceu olhando para ele sem saber o que dizer. "Não haverá o fim do mundo, Hassel." O capitão Michaels ficou em pé e apontou o dedo para Franz. "Eu tive dificuldade em defender você para os meus oficiais desta vez. Estou lhe proibindo absolutamente de falar sobre isso, mais uma vez, entendido?" "Sim, senhor", Franz falou, batendo continência, levando a mão ao cap. "Só espero", disse Michaels, meio para si mesmo, enquanto Franz se virava, "que você ainda não tenha falado essas coisas sem sentido para as tropas." "Ah, se você soubesse", pensou Franz. Ele saiu da sala deixando o capitão balançando a cabeça. Durante 2 anos, os militares da Alemanha haviam sido instruídos a saudar com o braço firmemente estendido, em claro "Heil Hitler!" Por algum motivo, o incorrigível cabo Hassel sempre ignorava isso. Em seu culto naquela noite, Franz novamente volveu-se para Amós 5,13. "O que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau." Ele deu atenção ao conselho e determinou que seria muito mais cuidadoso quando falasse com os soldados. Mas assim mesmo nunca perdia uma oportunidade apropriada de falar sobre Cristo, sua segunda vinda e a responsabilidade perante Deus. Durante os últimos anos, ele havia ganhado o respeito da maioria dos homens. Somente uns poucos, a maioria os novatos, o ridicularizavam. Léo, que havia se juntado aos pioneiros recentemente, era o pior.
Ele se considerava um comediante e usava Franz como alvo das piadas. Ei, Franz, ele gritava, você está ficando amarelo de tanto comer cenoura. Outra vez assobiava e ria. Lendo a Bíblia de novo, Hassel? Queremos colocar no zoológico com os ancestrais, os macacos. Finalmente a paciência de Franz acabou. Léo, ele disse, com que achava que era uma voz assustadora. Eu vou lhe advertir. Se você continuar zombando de mim, eu vou arrebentá-lo. Todos que ouviram pararam para observar. Léo mediu Franz com os olhos. Hassel era alto. Ele parecia pensar, mas trabalhava no escritório o dia todo. Enquanto eu estou lá fora construindo pontes, posso enfrentá-lo facilmente. Vem então, Hassel, ele desdenhou. Eu não tenho medo de um saco de comedor de repolho. Com um giro poderoso do seu punho, Franz deixou Léo inconsciente, aterrissando a mais de 1 metro na lama. Franz esfregou as mãos em um gesto que dizia mais do que palavras. Está aí, eu lhe mostrei. Seus companheiros assoviavam e vibravam. O azarado Léo, ainda fora de si, não sabia o que os outros sabiam. Apesar de ter quase o dobro da idade dos mais jovens, Franz regularmente vencia as competições de levantamento de peso. Quando Léo começou a se recobrar, Franz também caiu em si. Ele sabia o que tinha que fazer. Primeiro foi até o escritório, ajoelhou-se perto da escrivania e orou. Senhor, eu pequei contra o Léo e contra ti. Confiei nas minhas próprias forças, ao invés de ouvir a tua direção. Que hipócrita sou eu? Falo para os homens sobre um estilo de vida, como o de Cristo, enquanto eu ajo como um briguento de rua. Eu não quero esse tipo, Senhor, ser esse tipo de pessoa. Por favor, me perdoa. Então Franz saiu e desculpou-se com Léo, que a essa altura estava sentado tentando colocar as ideias em ordem. Enquanto esse incidente levou Franz a ganhar a admiração de muitos soldados, ele próprio estava envergonhado pelo seu comportamento. Ele não conseguiria o respeito baseado em violência. Enquanto isso, a infantaria alemã capturava um vilarejo, contendo um cruzamento ferroviário bem no coração da Ucrânia. Não muito longe de onde os pioneiros estavam. Franz e outros 5 soldados foram os primeiros enviados para a cidade, com ordens para prepararem os aposentos para o restante da unidade, que se ajuntaria a eles em poucos dias. Já que não esperavam perigo, Franz também pediu para levar os documentos da companhia, todo o dinheiro e a mercadoria da loja. Pegaram um jipe e um caminhão com uma carreta, carregaram o suprimento e partiram. Quando chegaram ao cruzamento, encontraram homens de outros batalhões já posicionados ali. No lado oposto da estação de trem, Franz encontrou um prédio, que os moradores consideravam um hotel. Os quartos estavam com piso sujo e nenhum móvel. Do lado de fora havia outra dependência e um poço de água. Decidindo ficar em um dos quartos vazios, ele colocou as suas coisas no chão e empilhou os documentos num canto. Os outros encontraram um estábulo onde fizeram suas camas na palha. Uma vez que esse era um entroncamento importante, todos tinham que estar vigilantes. 2 vezes por dia, Franz escalava a torre de observação de madeira ligada à estação de trem e observava o horizonte. À noite, os soldados dormiam completamente vestidos, com exceção de botas. Tudo estava quieto. Contudo, era fácil esquecer a vigilância. Na sexta, quando havia terminado a contabilidade, Franz poliu as botas e escovou o uniforme, como era o seu costume no dia de preparação. Ao pôr do sol, ele estava pronto para celebrar o sábado. Ele decidiu passar o dia seguinte na mata, não muito distante. Ali ele não seria perturbado enquanto estudava a Bíblia e meditava. Todos os dias havia estado lendo a Bíblia e orando, mas ele sabia que precisava de algum tempo para estar sozinho com o Senhor. Desde o incidente com Léo, Deus parecia estar mais distante. Sábado de manhã, no desjejum, ele pegou algumas fatias extras de pão e saiu com a Bíblia num bolso e o pão e o cantil de água no outro.
Será que vale a pena o risco? Ele perguntou a si mesmo. Quanto estou separado da unidade, estou mais vulnerável. Um atirador poderia me atingir e ninguém descobriria. Poderia pisar numa mina e explodir em pedaços. Será que eu devo ficar no alojamento? Não. Ele finalmente decidiu, tem que ir. Eu preciso recuperar a proximidade com Deus. Na mata, ele encontrou um tronco quebrado para sentar e abrir a Bíblia. Quase imediatamente foi distraído por um esquilo saltando nos galhos acima. Olhou novamente para a página. No mundo tereis aflições. Um grito alto foi emitido. Ele seguiu com os olhos e então voltou a sua atenção para as Escrituras. Talvez ele devesse ler uma passagem diferente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo habitará à sombra do Todo-Poderoso. Ele não conseguia manter os pensamentos no que estava lendo. Era estranho porque se sentia-se vazio. A guerra o estaria afetando? Ele estava preocupado. Não, pior do que isso, ele estava com medo. Não de atiradores ou minas de Hitler. Ele estava com medo porque, apesar de ter disciplinado a ler a Bíblia diariamente, ele não ouvia a voz de Deus falando com ele. Ele havia perdido a noção da presença de Deus. Agora sentado sozinho na floresta, mais de 1.500 quilômetros longe da família, sentia uma depressão enorme. Com o passar do dia, sentiu-se mais e mais desanimado. Nunca havia se sentido tão longe de Deus. Finalmente, antes de voltar ao acampamento, ele orou: Senhor, Tu conheces o meu estado de espírito. Se ainda está comigo, dá-me um sinal. No caminho de volta ao acampamento, Franz cantou um hino. E apesar deste mundo tomado por anjos maus ameaçar nos derrotar, não temeremos, porque a ira de Deus demonstra a sua verdade para triunfar através de nós. 2 semanas se passaram. E os soviéticos progrediam regularmente em sua ofensiva. Diariamente, tanques russos iam em direção ao vilarejo e sempre eram afastados pelos aviões alemães que os bombardeavam. Os dois lados lançavam granadas, bombas e usavam artilharia contra o outro lado. O tiroteio era incessante. Enquanto a unidade não chegava, os 6 pioneiros sentiam-se mais e mais preocupados. Outro sábado passou. Agora, naturalmente, não havia chance de ter um dia tranquilo na mata. Então Franz permaneceu no seu quarto, sem móveis e sujo. Enquanto folheava a Bíblia, os seus olhos recaíram sobre as palavras conhecidas do Salmo 91. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele as lia com frequência, mas em seu estado de vazio espiritual, elas pareciam distantes e impessoais. Por fim, quando a noite chegou, ele caiu num sono pesado. Cedo na manhã seguinte, ele acordou com um susto. Alguma coisa estava errada. Ficou deitado por um momento, então ouviu algo. Um som grave, estrondoso, bem distante. Trovão? Ele pensou ainda sonolento. Não pode ser um trovão. É muito constante, muito humano. Ele pulou da cama e calçou as botas. Saiu correndo e atravessou a estrada de terra até a torre de observação. Subindo as escadas de 2 em 2 degraus, finalmente chegou ao topo. O estrondo poderoso estava lá, mais alto, lá em cima. E à medida que observava a distância, nos primeiros momentos da manhã, ele identificava de forma diferente os grupos de tanques russos vindo em direção ao vilarejo, de todas as partes. E mais, os veículos mais próximos estavam indo embora. A infantaria alemã estava fugindo rapidamente. Pegaram-nos, Franz pensou, é o fim. Deus querido, nos ajude. Estaremos perdidos? Ele olhou ao redor. Não, tem uma estrada aberta ainda. É a nossa única esperança. Franz desceu as escadas e atravessou o vilarejo até o estábulo. Levantem, ele gritou para os outros pioneiros. Os russos estão vindo! Deixam tudo e saiam agora! Peguem a estrada para o sul, é a nossa última chance.
Os outros saíram do prédio. Pegaram o jipe e o caminhão enquanto Franz correu até o seu quarto. Lá estava o pagamento dos soldados, que seria entregue na quarta-feira. Naqueles arquivos estavam boletins secretos sobre os movimentos futuros do exército alemão. Sua ordem era que queimassem tudo, mas não deixasse cair nas mãos dos inimigos. Só que não havia tempo para fazer isso. O que eu irei fazer? Franz se questionava desesperadamente. Opções, objeções percorriam a sua mente. Essa porta não tem uma fechadura. Se eu ficar, eu serei morto ou então feito prisioneiro. No meu cômodo só tem um pedaço de madeira, polido e pintado de preto. E mesmo que eu tivesse armas de verdade, o que poderia um soldado sozinho fazer para se defender? E esses documentos? Mas eu sou responsável por eles. E se os russos encontrarem os nossos planos e os usarem, serei levado para a corte marcial como traidor e eu serei executado. Ele pegou um pedaço de giz e saiu do quarto. Batendo a porta do lado de fora, ele desenhou uma caveira e ossos cruzados na porta. Embaixo escreveu com letras enormes: perigo, Minas, não entre. Então correu para o grande caminhão a diesel que estava partindo puxando a carreta. O pequeno jipe havia fugido na frente. Na confusão, os seus companheiros não tinham percebido que ele havia ficado para trás. Na corrida, Franz saltou e se agarrou na barra que conectava-se à carreta, tentando desesperadamente manter o equilíbrio enquanto o caminhão chacoalhava nos buracos, na lama ou pedregulho da estrada. Vamos conseguir, ele orou em voz alta. Obrigado, Senhor. De onde ele estava, Franz não podia ver as curvas se aproximando. O motorista fez uma curva fechada para a direita e a carreta do caminhão inclinou-se na direção de Franz e o derrubou de onde estava empoleirado. Ele caiu na estrada e a sua cabeça ficou a 60 centímetros da roda da frente da carreta. Naquele instante, ele percebeu que a roda iria lhe esmagar a cabeça. Sua vida inteira passou perante os seus olhos como um filme, começando com aquele momento e voltando ao tempo quando ele tinha 2 anos de idade e havia caído nas escadas do celeiro, na fazenda dos avós. Então este é o fim, não a batalha. Salva-me, Senhor, perdoa os meus pecados e cuide da minha família. A roda tocou a sua cabeça. Franz fechou os olhos, esperando pelo impacto final. Naquele momento, alguém o agarrou pela gola do seu uniforme, afastou-o da roda e, com um movimento drástico, o colocou em cima da carreta. Por um momento, ele estirou-se ali atordoado e tremendo. Então ele levantou a cabeça e olhou ao redor, procurando seu salvador para agradecer-lhe. Não tinha ninguém ali. Tremendo, quase em prantos, aliviado, Franz agradeceu a Deus por dar-lhe o sinal que havia pedido. Completamente estupefado, ele lembrou-se das palavras que haviam parecido tão impessoais para ele no sábado. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Salmo 91, 11 e 12. Logo, os veículos alcançaram uma área arborizada, onde se esconderam por um dia. À distância, ouviram os rifles atirando e, de vez em quando, sentiam a terra tremer com a força das explosões tremendas. Espere um minuto, disse um dos homens. O que está acontecendo? Você viu o nosso lado recuando? Não foi, Rácio? Exatamente. Franz respondeu com a voz confusa. Não sobraram alemães para lutar contra os russos, mas parece que está acontecendo algum tipo de batalha por lá. No final da tarde, toda a região estava silente e eles resolveram voltar. Engateando até um local em que estariam seguros, observaram a estrada entupida com tanques russos. Nenhum sinal de vida. Cuidado, cochichou um dos companheiros de Franz. Pode ser uma armadilha. Certo, disse outro. Já aconteceu isso antes. Unidades inteiras foram enganadas com emboscadas como essa.
De repente, viram um movimento. Ei, está tudo bem, alguém gritou. Sou alemão, não atirem. Um soldado sozinho apareceu e caminhou na direção deles. Quem é você? Gritaram com alguma suspeita. Ele sorriu timidamente e puderam ver o seu rosto pálido. O meu nome é Hans Kessler. Onde está a sua unidade? Foram embora. E o deixaram? Exato. Eu pertenço ao Panzerabteilung. Quando os russos atacaram, a unidade se mandou antes que eu percebesse que estava vindo. Peguei a minha pequena arma antitanques e saí correndo pela estrada, tentando alcançá-lo, mas logo percebi que nunca os alcançaria. Então me decidi esconder atrás de uma cerca viva, grossa, à beira da estrada. De onde estava, eu vi os russos entrarem na cidade e saquearem todos os prédios. Quando não encontraram soldados, voltaram para os tanques e começaram a vir pela estrada na minha direção, porque era a direção que os alemães tinham ido. Eles não podiam me ver atrás do arvoredo, eu estava pronto para eles. No treinamento, eu havia aprendido que os tanques russos não são bem protegidos na frente e nos lados, mas muito desprotegidos atrás. Então eu esperava cada tanque passar por mim e disparava contra o depósito de munição localizado atrás. E naturalmente isso era seguido de um estrondo. Bem, isso deve ter deixado os russos completamente loucos. Tudo que viam era um tanque após tanque queimando em uma bola de chamas. Não sabiam dizer de onde o tanque vinha. De forma que acho que entraram em pânico. Pararam a fila inteira de tanques. Os abandonaram e correram completamente confusos pelos campos. Por mandar sozinho os russos de volta, Hans Kessler posteriormente recebeu a Cruz de Ferro de primeira e segunda classes e também uma promoção. Bem, disse Franz, após ouvir a história impressionante, acredito que nada nos impede de voltarmos à cidade. Quando voltaram aos aposentos, encontraram todos os pertences destruídos ou roubados. O que os russos não puderam levar, eles destruíram. Nada poderia ser salvo. Com os maxilares cerrados de apreensão, Franz correu até o quarto onde havia deixado o dinheiro e os documentos. Ele parou à porta por uns 2 segundos, temendo entrar. Mas quando finalmente abriu a porta, ele encontrou o quarto intocado. Os registros e ordens secretas estavam no lugar. O pagamento dos soldados estava onde havia deixado. Deus havia colocado os anjos também ali.